Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 16 de dezembro, segunda-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 18, versículo 37, onde lemos: "Então você é rei", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Eis o Homem. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Amado Senhor Jesus, ao meditarmos sobre as palavras Eis o Homem, somos conduzidos a contemplar o teu sacrifício, a tua humildade e o teu imenso amor por nós. Naquela cena de dor e humilhação, vemos a grandeza do teu propósito, ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado por te entregares em nosso lugar, mesmo em meio à rejeição e à zombaria. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer-te como nosso Rei e Salvador, a não nos deixarmos manipular pelo mundo ou por nossas fraquezas, mas a permanecermos fiéis ao teu chamado. Dá-nos um coração disposto a te seguir, mesmo quando o caminho é difícil, lembrando que tu és o homem perfeito, o Filho de Deus, que tomou sobre si as nossas dores. Que a tua graça nos transforme e que, ao estudarmos a tua palavra, sejamos renovados pela tua verdade e preparados para o dia glorioso da tua volta. Em teu santo nome, oramos. Amém. Ouça João, capítulo 18, versículos 38 a 40. Disse-lhe Pilatos: "Que é a verdade?" E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: "Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?" Então, todos voltaram a gritar, dizendo: "Este não, mas Barrabás." E Barrabás era um salteador. João, capítulo 19, versículos 1 a 5. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E davam-lhe bofetadas. Então, Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: "Eis aqui vo-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: "Eis aqui o homem." Pergunta 2. De que forma Pilatos tentou convencer o povo a escolher a libertação de Jesus? Hoje, vamos meditar sobre um dos momentos mais dramáticos e profundos da jornada de Jesus até a cruz, quando Pilatos, ao apresentar Cristo à multidão, pronunciou as palavras: "Eis o homem." Esse episódio carrega lições poderosas sobre a natureza do sacrifício de Jesus, a manipulação da verdade e os desafios da lealdade a Deus em meio à pressão do mundo. Vamos explorar juntos os eventos descritos em João, capítulo 18, versículo 39 e capítulo 19, versículo 16, buscando aplicar essas verdades às nossas vidas hoje. A narrativa começa com uma pergunta inquietante feita por Pilatos: que é a verdade? Essa pergunta, porém, não foi respondida porque Pilatos não esperou para ouvir a resposta de Jesus. Ele não estava verdadeiramente interessado na verdade, mas sim em encontrar uma solução para o dilema político e social que enfrentava. Quantas vezes em nossas vidas somos apressados e deixamos de buscar a resposta de Deus, escolhendo caminhos que nos colocam em desvantagem espiritual? A seguir, vemos Pilatos tentando livrar-se da responsabilidade ao oferecer ao povo a escolha entre libertar Jesus ou um criminoso chamado Barrabás. É irônico e trágico que a multidão, instigada pelos líderes religiosos, tenha preferido Barrabás, alguém que representava a violência e a desordem, em vez de Jesus, o príncipe da paz. Esse momento nos lembra que, quando manipulados por interesses egoístas ou religiosos distorcidos, podemos perder de vista o que é justo e verdadeiro. O texto prossegue com a humilhação de Jesus. Os soldados zombam dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto púrpura em seus ombros, saudando-o de forma sarcástica como Rei dos Judeus. Apesar da dor e do escárnio, Jesus permanece em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que diz: "Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca." Ao apresentar Jesus à multidão, Pilatos declara, abre aspas, "Eis o homem", fecha aspas. João, capítulo 19, versículo 5. Essa frase é carregada de ironia. Para Pilatos,
talvez fosse uma tentativa de despertar compaixão ao mostrar um homem castigado e sem ameaça. Mas, em um sentido mais profundo, ele estava apresentando o Messias ao mundo, o Filho de Deus, que veio para carregar os pecados da humanidade. Essa cena nos remete às palavras de João Batista, abre aspas, "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", fecha aspas. João, capítulo 1, versículo 29. Ainda assim, o povo clamava, "Crucifica-o!" A rejeição de Jesus foi motivada pela sua declaração de ser o Filho de Deus, João 19:7, algo que assustou Pilatos. O governador sabia que Jesus era inocente e procurou libertá-lo, mas a pressão dos líderes religiosos prevaleceu. Usando a lealdade a César como argumento, os líderes selaram o destino de Cristo. Aqui, vemos como o ódio e o orgulho podem levar até mesmo os mais religiosos a rejeitar a verdade divina. Hoje, meditaremos sobre um episódio crucial na história do julgamento de Jesus, explorado de maneira profunda no livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, nas páginas 587 e 588. Vamos refletir sobre como a fraqueza de caráter de Pilatos nos ensina sobre o preço de comprometer princípios e como isso se aplica à nossa vida cristã. No texto mencionado, Ellen White destaca a fraqueza de Pilatos como um líder que sabia o que era correto, mas foi incapaz de agir segundo suas convicções. Pilatos declarou Jesus inocente, reconhecendo que ele não havia cometido crime algum digno de morte. No entanto, para agradar a multidão e aliviar a pressão dos líderes religiosos, ele ordenou que Jesus fosse açoitado. Esse ato revela um caráter dividido e comprometido, disposto a sacrificar princípios para evitar conflitos. Ao agir assim, Pilatos cedeu à indecisão e tornou-se vulnerável à manipulação dos sacerdotes e líderes judeus. O povo percebeu sua fraqueza e aproveitou a oportunidade para pressioná-lo ainda mais, clamando pela crucifixão de Jesus. Se Pilatos tivesse se mantido firme desde o início, recusando-se a condenar um inocente, a história poderia ter sido diferente. Como Ellen White escreve, ele teria quebrado a corrente de remorso e culpa que o perseguiria pelo resto da vida. Esse episódio ressalta uma verdade espiritual profunda: comprometer a consciência e negligenciar a justiça, mesmo em pequenas coisas, abre a porta para consequências espirituais devastadoras. Pilatos violou sua consciência repetidamente, cada vez mais distante da coragem moral de fazer o que era certo. Sua hesitação o levou a perder o controle da situação, tornando-se praticamente um prisioneiro das circunstâncias e da pressão dos outros. Ellen White destaca que, se Pilatos tivesse agido com retidão e praticado suas convicções, embora Cristo ainda tivesse sido condenado e morto, ele não seria culpado por essa injustiça. Isso nos ensina que Deus nos chama para sermos fiéis, mesmo em situações difíceis, confiando que Ele cuidará dos resultados. Queridos ouvintes, a história de Pilatos é um chamado à reflexão sobre nossas próprias decisões. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas hesitamos em agir por medo do que outros possam pensar ou fazer? Como cristãos, somos chamados a viver com integridade, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício. A fraqueza de Pilatos o levou à ruína, enquanto Jesus, mesmo em sua aparente derrota, permaneceu fiel ao propósito de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira força está em seguir a vontade de Deus, não importando as circunstâncias. Que ao enfrentarmos nossas decisões diárias, possamos lembrar das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Que o Espírito Santo nos dê coragem para agir com fidelidade e retidão, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Que a contemplação do sacrifício de Cristo nos leve a uma entrega total ao seu amor e ao seu chamado. Que Ele seja o centro de nossa vida, nossa esperança e nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Está consumado. Se esta lição da Escola Sabatina tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Cada palavra compartilhada de esperança ajuda a iluminar o mundo com a verdade de Cristo. Vamos juntos cumprir a missão que Ele nos deu, proclamando seu amor transformador e a promessa de sua breve volta. Seja uma luz onde você estiver. Até o nosso próximo encontro.